Olá, meus amigos e amigas. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao nosso grupo assistencial espírita do Frei Anselmo. Acredito que todos já conheçam o grupo assistencial. Gostaria de falar um pouquinho sobre a assistência social que é direcionada pela nossa casa, pedindo então a colaboração de todos para que possam aí seguir as redes sociais, nossa página no Facebook, nossa página no Instagram. Clicando no link abaixo, vocês já vão ser direcionados para as páginas, pedindo também a colaboração de vocês, caso seja possível, para que vocês se inscrevam no canal. O canal ele funciona, ainda não está monetizado, mas o objetivo é que ao chegar aí, eu acredito que 1.000 inscritos ele já comece a ser monetizado, e essa verba ela é voltada para assistência social, para as pessoas mais necessitadas, né? E lembrando ainda desse tema, é importante também que a gente lembre a todos que a casa ela presta um serviço assistencial aos necessitados. Então, você que está vendo esse vídeo, que conhece a casa, se você por acaso puder ir até lá, fazer uma doação, em especial itens de higiene, que são os itens aí que nós mais utilizamos, né, no auxílio até aos moradores de rua, cesta básica, cobertores, né, nessa época do inverno, enfim, qualquer coisa que vocês possam dar aí de coração aberto será muito bem-vinda por todos e acolhido pela Casa de Frei Anselmo. E finalizando então, vamos silenciar a nossa mente, os nossos corações, rogando então ao Mestre Jesus para que esteja junto a nós durante mais esse estudo do Evangelho, para que possa nos influenciar, nos direcionar para a maior compreensão da lição de hoje. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, voltando aqui, né, ao tema, o meu nome é Graciele Borges, então eu vou estar com vocês hoje durante esse estudo da lição. E a nossa lição de hoje será a lição de número 34, Comer e Beber. Então, o estudo do livro, conforme vocês já estão acompanhando, é o livro de Emmanuel, psicografado, né? E ditado por Emmanuel, psicografado por Chico. E a lição é a lição de número 34, Comer e Beber. Então, vamos dar início aí a essa leitura da obra Caminho, Verdade e Vida. E o título, como dito, é Comer e Beber. É um título bem interessante. Emmanuel aí ele vem a nos surpreender, né? E a gente pensa, o que será que vai sair desse título? Comer e beber. Então vamos começar aqui pelo versículo, buscando aí essas pistas para entendermos aí onde Emmanuel gostaria de nos conduzir, né? A que reflexões ele quer nos levar. O versículo, ele é um versículo do Evangelho de Lucas, o capítulo é o 13, o versículo é o 26, em que Jesus diz assim: Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Então, essa fala de Jesus é uma fala que pertence a uma parábola, a um contexto maior, que é aquela parábola que Jesus fala do pai de família, que entrando na casa, ele fecha a porta, os indivíduos ali batem na porta, mas eles não são recebidos. E aí eles dizem, mas nós comemos e bebemos na sua presença? Levamos os seus ensinos, as suas ruas, como assim? Né? E aí eles ouvem por resposta, não sei quem sois, afastai-vos de vós, de mim, vós que cometeis a iniquidade. Então, é uma parábola muito interessante de Jesus, né, que nos fala de oportunidades.
Então, a gente já falou um pouquinho, né, em outros estudos das parábolas, que são muitas de Jesus, né? Muitas lições que guardam aí o mesmo aspecto, que fala sobre o fechamento de um processo. Então, é uma ceifa, é uma pesca, enfim, fechar de uma porta, é uma separação das ovelhas, dos bodes, enfim, são as parábolas aí de Jesus que tratam dos fins dos tempos. Claro que no contexto do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós não vamos entender esse fim dos tempos como o fim dos mundos, né? Como muitas vezes acabam se entendendo, como o juízo final, por exemplo, mas nós entendemos como ciclos. Em curta escala, seria assim, ciclos em maiores escalas. Esse fechamento aí desse ciclo, dessa porta, né, nós podemos entender aí como o âmbito da própria encarnação que se finda, né? Então, uma encarnação que ele acabou ficando desatento para os valores de Cristo, para a busca do Evangelho, e de repente vem a morte e a porta se fecha, e não há mais como voltar naquela encarnação para retificar as coisas, né? Então, aí há de se lidar com as consequências da nossa própria negligência, da não valorização do tempo, mas a misericórdia divina é sempre inesgotável. E o espírito mais adiante receberá uma nova oportunidade, uma nova porta que se abre, um novo período de tempo que vai lhe ser dado uma nova experiência física para que ele possa de novo tentar se aproximar da vivência de Cristo. Então, a gente pode entender esse fechar da porta, né, propriamente dito, como a parábola do trigo e do joio, como o fim da encarnação, em que se faz essa análise interna em nós do que foi trigo, do que foi joio, enfim, em que a porta, o tempo da oportunidade se fecha, mas a gente liga com as circunstâncias para só então, mais tarde, que se abra uma porta para o retorno da experiência espiritual, né? Então, o final dos tempos, nós entendemos como isso, o final do ciclo, abrindo uma próxima experiência. Ou numa escola maior, se a gente for pensar na humanidade como um todo, né, no planeta, na evolução, a gente pode entender essas parábolas como esse momento que agora nós estamos vivendo em curso na Terra, que é o fechamento desse período evolutivo, nesse mundo de provas e expiações, para entrarmos num novo ciclo, num novo período evolutivo, né, da regeneração, preparando então um mundo mais feliz mais adiante. Então, nesse sentido, a parábola do fechar a porta, ela pode ser entendida como aqueles espíritos que, após terem recebido aí inúmeras oportunidades no planeta Terra, eles se mantiveram remitentes, refratários ao bem, né, à renovação, e então a própria oportunidade de estar aqui no planeta Terra, sendo realocados aí para outros orbes, né, outras escolas, outros ambientes educativos, onde darão prosseguimento à sua evolução. Como aconteceu na Terra, né, quando houve a vinda do sistema de capela. Então, é um estudo, assim, bastante interessante, né? E como nós já vimos aí, os espíritos que acabavam se lembrando desse mundo, trazendo a ideia desse paraíso perdido. Mas, claro, né, uma porta não se fecha definitivamente, eles são levados, né, e serão amparados pela misericórdia divina e passarão aí pelas provas, né, pelas expiações, sendo aí amparados, né, contribuindo para a elaboração do seu próprio progresso, né? Então a gente pode entender essas parábolas nesse sentido maior, como o fechamento do ciclo da humanidade, né, como um todo. E, por exemplo, até o texto de Mateus, né, que destaca que não é o final do orbe, né? E não é o final que cada um vá para uma destinação, o céu, o inferno, e findou-se tudo, né? Então, não é essa a ideia que o Espiritismo ele nos apresenta.
Então, seria um ciclo que se fecharia, embora o espírito tenha perdido a oportunidade, não lhe faltará misericórdia divina, né, lhe fornecendo aí uma nova oportunidade. Mas o tempo perdido, a oportunidade perdida, ela se foi, né? Então, essa parábola a gente pode entender em alguns sentidos, como estes que nós estamos trazendo aqui. E ela pega justamente esse versículo que fala dessa justificativa daqueles que não conseguiram entrar, né? Então, eles dizem: Nós comemos e bebemos contigo, nós estávamos ali tão perto, né, de você, compartilhamos do seu convívio, né? Você nos ensinou nas ruas, levamos os ensinos adiante, né? E, enfim, o que que o Emmanuel nos traz a respeito dessas justificativas, né? Então, que cada um de nós pode pensar sobre essas justificativas que foram aqui apresentadas. Então, a gente já pode pensar que esse comer e beber aqui, trazido no Evangelho de Lucas, ele tem um sentido simbólico, né? Então, o comer e o beber, ele representaria as necessidades fisiológicas mais fundamentais dos seres humanos, né? Ninguém aqui na Terra, além de respirar, que é a nossa necessidade mais fundamental, ninguém consegue viver sem água e sem comida, né? Então, comer e beber, ele acaba figurando para gente, o texto nesse versículo, né, e no comentário também, como um símbolo da vida material aqui na Terra, da nossa vida fisiológica. E por quantas vezes por existências materiais, a gente tem somente comido e bebido junto de Cristo, sem de fato ir além disso com Cristo. Então, quantas vezes ao longo da nossa jornada nós não temos vivido simplesmente a vida material, acreditando que isso bastaria, né? E quem sabe, né? Às vezes processos exteriores de adoração a gente acredita que bastaria para a gente entrar por essa porta libertadora, né? Então, a gente vai pensando e refletindo o que que esse comer e beber ele vai representar, né? Então, a leitura, ela começa assim, né? A leitura da lição. Emmanuel diz o seguinte: o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Então, o Pai misericordioso, né, que tudo nos dá, né, por expressão da sua misericórdia, da sua bondade, e nós, muitas vezes ingratos, não valorizamos a oportunidade. Perdemos tempo, perdemos aquela oportunidade, a porta nos fecha, e aí depois a gente lamenta, a gente roga a Deus, a gente pede a Deus, né, como se não fôssemos nós mesmos, como filho pródigos, fugindo da abundância divina, caímos nos nossos próprios abismos que nós próprios buscamos, né? Como na parábola do próprio filho pródigo nos diz, né? Quando na casa do nosso pai nunca nos falta o pão, nunca nos falta oportunidade, né? Então, muitas vezes, a gente acaba acusando Deus, criando uma série de justificativas para que a gente não admita que fomos nós que encerramos essa porta, né? Porque nós não buscamos atravessar essa porta. Então, basicamente é isso que está aqui, né? Essa figura dos filhos ingratos que passam pela existência, né? Recebendo tanto de Deus a passar pelo corpo, a passar pela oportunidade de estarmos aqui novamente, né? Pelo tempo que nós recebemos. Nós passamos a existência inteira sem buscar estes valores, né? Sem olharmos aí estes valores, essas transformações, né? Então, nós não buscamos uma comunhão mais pacífica com Deus. Passamos a vida simplesmente comendo e bebendo, né? Atendendo somente às nossas necessidades do corpo, comendo, bebendo, dormindo, buscando juntar dinheiro, né? Sem nenhuma outra busca que transcenda esses limites do corpo. Então, é um profundo processo de ingratidão, né? Então, o quadro, continuando aqui na lição, né? O quadro, ele reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Então, aqui, Emmanuel fecha o foco.
né? Então, se no primeiro momento a gente pensa que toda criatura aqui na Terra que não desperta para essa busca de valores, que busca unicamente para essa busca, né, de matéria, se a gente consegue entender todos os que vivem, né, só para a experiência material, Emmanuel, ele quer focar na lição aqui um tipo mais específico e mais grave, com mais conhecimento. Quem seriam? Né? Seriam esses religiosos de todos os tempos. Então, seria todas as expressões religiosas, todas as denominações religiosas, porque são aqueles que acabam recebendo mais recurso, né? Em termos espirituais, porque eles conhecem a realidade divina, né? Eles sabem da existência de um Deus, eles conhecem aí, pelo menos parcialmente, suas leis, sabem seus princípios fundamentais a serem buscados, a serem seguidos, mas ainda assim eles restringem-se a pura e simplesmente uma vida material e uma adoração exterior, né? Então eles convivem com Cristo na sua denominação religiosa, no templo, na igreja, mas somente no âmbito exterior. Eles não trazem essa experiência de Cristo para dentro, para além do simples comer e beber, né? Para além do simples frequentar um templo religioso, né? Um simples ato exterior de culto e adoração, né? Então, ele inclui essa experiência religiosa na sua vida como somente um aspecto da rotina apenas, não como alguma coisa que realmente encha a sua vida como um todo, que encha, né, que renove seu modo de proceder, que mexa no seu sentimento, que transforme sua consciência, que faça com que você mude a sua atuação, né? Então, esse caso desses religiosos são mais graves. Por quê? Já dizia Jesus, a quem mais é dado, quem mais lhe é fornecido, mais será cobrado. Então, mais responsabilidade, essas pessoas se atrelam. Então, continuando aqui a leitura, no dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, então, como nós dizíamos, né? Uma das maneiras de entender essa parábola de Jesus seria a desencarnação, né? Em que se fecha para nós a porta na experiência material, né? E se abre a outra porta espiritual, para o mundo espiritual. Mas nós não encontramos ali, de repente, o Cristo que nós esperávamos. Não encontramos o céu que julgávamos merecedores, por exemplo, né? Então, no dia dessa análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então, quantos e quantos espíritos muitas vezes não vão na reunião mediúnica, né? Dizendo que viveram isso, viveram aquilo outro, e eles chegam lá bem desapontados, né? Porque eles não encontraram aquele céu que eles julgavam merecer, ou algumas vezes muito revoltados, né? Porque foi prometido a eles um céu que eles não encontraram, não construíram, porque, enfim, né? E outros aspectos exteriores, eles chegam muitas vezes revoltados. Outros, muitas vezes, convertem, né, essa revolta num trabalho de sombras, né? Como, por exemplo, o Gregório do livro Libertação. Ele, que havia sido um papa, né, na outra reencarnação, ele aporta nesse mundo espiritual, né? Se rebelando frente à sua condição e passa a ser um trabalhador das sombras, né? Que julgava servir a Deus. Então, quantos espíritos, às vezes, né, não seguem pensando dessa forma? Seguem perseguindo outros, criando empecilho para os outros, porque eles não querem reconhecer isso. Que apenas comeram e beberam na presença do mestre, né? Mas de fato não viveram, não buscaram internamente, mas continuaram simplesmente vivendo a vida material, sem nenhuma mudança, né, no espírito que são. Então, o livro Libertação é um exemplo muito bom, né, sobre isso, sobre aqueles espíritos, né, que se revoltaram, criaram uma falange sombria, né, se propondo aí serem justiceiros, né,
seguindo operando em nome do Todo-Poderoso, mas em profunda incompreensão, né? É uma fuga aí da sua condição espiritual, do que haviam de fato vivido, construído, e que renegavam, né? Eles não queriam reconhecer que eles haviam apenas ensinado em nome de Cristo, mas que eles não haviam buscado de fato Cristo. Apenas haviam comido e bebido na presença de Cristo, né? Nos seus templos, nos seus cultos, mas não de fato que eles haviam comido e bebido, né? A lição, a mensagem de Cristo. É o que Emmanuel prossegue dizendo, né? Comeram e beberam apenas, aproveitando-se dos recursos egoisticamente. Então, eles receberam tanto conhecimento do Evangelho, mas eles seguem na mesma prisão, no mesmo cativeiro do egoísmo, pensando simplesmente em si, né? Então, pensando nos degraus do mundo, né? Utilizando-se para isso de Cristo, né? Então, basicamente, uma barganha com Cristo, utilizando-se aí da mensagem divina, do Evangelho, né? Para por isso, né, que os espíritos sempre alertam que Deus e os bons espíritos sempre só prestam auxílio aos que servem com desinteresse absoluto, né? E que não querem fazer desses conhecimentos superiores degraus aí para triunfos próprios, né, para ascensão. Só aqueles que servem com desinteresse é que vão além, né, do comer e do beber, em nome de Cristo, em nome de Deus, né? Então, seguindo aqui a lição, comeram e acreditaram com a fé intelectual. Então, eles vibraram unicamente aí no âmbito do raciocínio, das discussões intermináveis, né, dos sofismas, das construções intelectuais, né, mas muito distantes da realidade, do auxílio materno, fraterno, né, do serviço ao semelhante, da humildade, do amor, enfim, né? Então, eles ficaram somente naquela fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Então, eles atuavam simplesmente, né, como microfones, apenas repetiam o que haviam aprendido de outrem, né? Então, às vezes, aprenderam de grandes exemplos, de fato, mas eles não buscaram aplicar, né, aquele exemplo nas suas vidas. Viviam a repetir apenas as conquistas dos outros, né? Então, aquela sabedoria que foi angariada por outro eram simples microfones, levando adiante uma mensagem que não encontrava ressonância no seu próprio coração, né? Então, por isso, por mais alto que tenha sido levada essa mensagem, era uma mensagem sempre destituída de valores, de alcance, de penetração, né? É o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 13, que se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse vivência real, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu seria somente como um símbolo que retinha, né? Então, eu seria somente só barulho. Então, muitos beberam desse recurso de Cristo, mas eles divulgavam isso na forma só de palavras, de barulho, porque não tinha ressonância no coração, né? Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Então, olha que interessante, né? Não interessava a mente. Então, o que que é uma mente inconstante? É uma mente que ela vive na inconstância, né? Na inconstância da matéria. Então, uma mente que ela só se prende ao que é inconstante, ao que é transitório, né? Então, é uma mente que reflete essa inconstância, né? Por quê? Porque a construção do espírito, que de fato demanda tempo, disciplina, paciência, né? Ela demanda constância. Então, uma mente disciplinada, ela é uma mente que consegue manter foco, que consegue manter constância,
apesar da mudança das circunstâncias, né? Então, apesar da dificuldade, das lutas que surjam no caminho, a mente treinada, né, espiritualmente treinada, ela consegue manter o foco, a constância, porque ela está em busca de valores que serão constantes, que serão duradouros, serão permanentes. Mas aquela mente presa só a buscas das matérias, né? Ela é inconstante. Ela não consegue ter foco. E sem foco, sem constância, sem disciplina, a gente não renova nenhum quadro interior de sentimento. A gente não consegue renovar nenhum hábito infeliz. A gente não transforma sentimentos infelizes se a gente não tiver uma mente constante, um foco, paciência, disciplina, perseverança, né? Já dizia o Cristo, na vossa paciência ou perseverança, né? A gente pode traduzir das duas formas, ganharei as vossas almas. Está no Evangelho de Lucas também, né? Então, na vossa paciência, ganhareis as vossas almas, né? Então, sem essas constâncias, que é a busca dos valores do espírito, né? Que são imperecíveis, então, sem isso, a gente não conquista nada de fato. Então, para esses de mente inconstante, que vivem ali só em busca de satisfação transitória, né, que atenda às suas necessidades meramente fisiológicas, né, então, a essas pessoas não nos interessavam, por quê? Eles se prendiam apenas àquela frequência, ao templo, e aí a gente diz qualquer templo, né, seja lá um centro espírita, uma igreja, né, evangélica, eles reduzem, né, as suas experiências religiosas a algumas horinhas por semana, né, dentro daquele templo. Algumas leituras, algumas práticas, né, mas eles não incorporam, né, então muitas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente não incorpora, né, então busca-se viver apenas em busca do pão e dos recursos materiais. Então, é o que Cristo nos fala, justamente isso, que não só de pão viverá o homem. Então, é mais do que simplesmente existir, né? Então, para a criatura realmente viver, ela precisa mais do que simplesmente o pão material. Então, ela precisa do pão espiritual, assimilar isso na vida, né? É o que Jesus diz também no discurso dele, no Evangelho de João, quando ele diz que o pão que desce do céu e da vida ao mundo. Porque o sustento material, ele vai passando. A gente todo dia precisa renovar. Mas o pão que desce do céu, né, uma vez que ele é incorporado no nosso modo de vida, ele nos traz uma vida muito mais abundante, né? Então, quanto mais a gente incorpora, mais a gente passa a viver, mais do que simplesmente existir, atendendo aí às nossas necessidades fisiológicas, né? Seguindo, conheceram o Mestre, é verdade, mas não revelaram em seus corações. Então, eles poderiam ter estudado muito Jesus, ter frequentado muitos templos, centros, lido o Evangelho muitas vezes, mas eles não revelaram o Cristo, né? Então, o que é isso? Quando a gente come o pão da vida e ele de fato se incorpora, né? Eu passo a revelar na minha vida aos outros corações, né? Aos que convivem comigo, diferente, né? Seguindo aqui também diz que Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Então, muito interessante, né? Porque Jesus, ele não apenas teorizou o conhecimento de Deus, né? Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade e entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Então, não basta crer em Deus, né? É preciso materializar isso. Então, é interessante que tem uma fala do apóstolo Tiago,
em uma epístola, né, que ele nos diz isso. Tiago nos diz mais ou menos assim: crês em Deus, crês, né, que há um só Deus, faz um bem, mas também, né, os demônios, eles creem, estremecem. Então, o que que isso significa? Crer em Deus, né, conforme Tiago nos diz, que até os espíritos ainda nas sombras, né, eles creem. Então, crer em Deus é fácil, né? Conhecer a Deus, até os espíritos mais inferiores conhecem, sabem da existência de Deus. Agora, viver e expressar essa crença é outra coisa. É o que o Tiago nos diz, né? Inclusive, Emmanuel, ele acaba comentando, né? E eles nos chamam a atenção justamente para isso, né? E ele acaba nos dizendo em um estudo que a crença por crença, né? A crença em todos os planos, inferiores, superiores, inclusive o próprio Gregório, né, que nós citamos do Libertação, ele acreditava. Mas como que ele expressava, né, essa crença? Então, com atos totalmente contrários ao da lei, né? Como que Jesus Cristo expressava essa crença em Deus, né? Então, muito diferente. Então, tem uma diferença, né, do comer e beber na presença de Cristo, porque seria o crer e o refletir, né, assimilar o Cristo, assimilar as leis divinas nas nossas vidas, né? Então, continuando aqui, entendeu as criaturas antes que essas o entendessem, né? Então, continuando, deu-se em holocausto, né, para que aprendêssemos. Então, Jesus, ele materializou essa crença nos seus gestos de compreensão, de misericórdia, né, nos deixando exemplos vivos, né, pilares fundamentais, lições essenciais dessa ciência. Então, essa seria a ideia que nos diz o Evangelho de João, né, quando diz que o Verbo se fez carne. Então, essa fala não quer dizer apenas que Jesus tomou um corpo de carne. Foi mais do que isso. Ela quer dizer que Jesus, ele corporificou essa vontade divina, né? Então, esse verbo divino, ele corporificou isso na forma de ações, de realizações, né? Porque ele já trazia isso nele, já fazia parte do seu ser, já havia assimilado essa ciência do bem, essa ciência divina, né? Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. Então, mais uma vez, recorrendo a Tiago, não basta somente a fé sem os frutos, sem as obras. Por quê? Porque é uma fé morta. Por quê? Porque crença por crença há nos planos superiores, mas há nos planos inferiores, né? Então, os espíritos, ainda presos às sombras, também creem em Deus, né? Agora, a questão é a coerência associada a essa crença, né? Porque esse é o sentido original de fé: fidelidade, coerência entre o que sei e o que eu faço, entre o que a consciência consegue entender das leis, né? E aquilo que eu vou de fato realizar, né? Inclusive, lembrando, né, essa questão do crer e do falar aí em nome de Jesus, né? Interessante uma passagem de Atos, né, dos apóstolos também, não me recordo o capítulo e o versículo, que a gente tem um caso bem interessante. Alguns exorcistas, né, ambulantes, que vê um indivíduo obsidiado e eles vão tentar expulsar aquele espírito. E aí eles chegam e dizem mais ou menos assim, né, para o espírito: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia dele, né? E aí é interessante, porque a gente aprende até com os espíritos obsessores, né? Porque o espírito responde assim para eles: olha, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Ou seja, o que que adianta você falar em nome de Cristo e haver essa distância entre o que você fala e o que você está vivendo? Então, do que adianta você recorrer à autoridade moral de outro, né? Que seja aí a autoridade moral de Cristo, se isso não está sendo incorporado? Então, eu conheço Jesus, conheço a Paulo, mas quem é você?
Então, aí a gente imagina como que eles ficaram, né, ouvindo isso. E aí, com o passar, aquele espírito avança sobre eles, né, os deixando aí nus e eles saem correndo, né? Então, é uma cena até cômica da gente ler no Evangelho, né? Mas que nos fala disso. Então, muitas vezes a gente quer recorrer, né, a uma autoridade, mas que nós não construímos, que nós não assimilamos em nós. Então, não é pelo simples fato de eu conhecer o Evangelho de cor e salteado, não é pelo simples fato de eu ter frequentado durante toda a minha vida uma denominação religiosa, seja ela qual for, né, protestante, evangélica, católica, espírita, enfim, qualquer templo cristão, que eu já tenha essa autoridade comigo, que eu já possa falar em nome de Jesus. Não, não é, é o esforço, né, por incorporar o Cristo em mim, né? Então, é preciso que Cristo cresça em nós e que essa nossa velha expressão, né, o nosso velho eu, diminua. Então, é necessário a gente aplicar Jesus a nós próprios, né? Seguindo aqui, o homem, conclui ele, deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam a cada dia. Ou seja, a gente tem que pensar mais do que simplesmente a busca material aqui. Então, a nossa experiência com Cristo, ela tem que nos levar a refletir sobre questões maiores do que simplesmente as preocupações materiais, né? Então, se a nossa vida, ela segue sendo somente as buscas materiais, né? Nós não estamos aproveitando isso, né? Para simplesmente, mais do que existir, viver, né? Então, por isso que ele conclui aqui, os irracionais também comem e bebem. Então, nós já passamos a animalidade, né? Em que nós agíamos só por instinto, né? Já passamos disso, nós já entramos numa época, né? Numa era da razão. Então, voltar a uma vivência simplesmente de atender, né? A esses instintos fisiológicas é estacionar. Então, nós somos chamados a ir além, porque nós já temos razão, pensamento contínuo, já conhecemos a Deus, temos consciência de nós mesmos, né? Então, nós somos chamados a simplesmente mais do que existir aqui, mas viver, né? Então, essa lição, ela é bem interessante, né? Até pelos próprios capítulos de Emmanuel, né? Ele nos traz aí essa diferenciação numa lição entre existir e viver. Então, nessa lição, ele nos diz que a vida é mais do que existência, é uma experiência digna da imortalidade, né? Então, é uma reflexão, né? O que que eu estou buscando aqui que vai ser imortal? Então, o que vai transcender essa busca transitória, né? Então, o que eu busco com Cristo para além do comer e beber, né? Do seguir a vida comum. Então, é isso que a lição, né, elas nos traz, que os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então, ela já avançou mais, né? Para que ela tenha mais responsabilidade, para que se possa se aplicar mais e possamos buscar a vida mais do que simplesmente a existência. Porque na medida que nós assimilamos o Cristo no nosso ser, no nosso proceder, é no fundo que nós construímos e nós edificamos mais e mais vida, mais e mais experiência digna da imortalidade, né? O aproveitamento do tempo, da oportunidade, né? Para que, enfim, a gente encontre essa porta não fechada, mas aberta para novos horizontes e para novas metas, né? Com Jesus. Então, fica aqui, né, conosco a nossa reflexão, né, dessa lição, né? Como gostaríamos de ser conhecidos, né? Será como que nós somos conhecidos? Então, analisando essa lição, nós somos realmente conhecidos por alguém que crê em Cristo, que vive segundo os ensinamentos de Cristo, né? Então, é uma reflexão para que nós façamos aqui, né, hoje, acerca do tema, porque não basta simplesmente, conforme nós vemos aqui na mensagem, comer e o beber, né?
Então fica para nós hoje essa reflexão, né? E que nós não nos limitemos, de certa forma, né, ao simples comer e beber. Que é o que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba fazendo, né? Mas que a gente internalize Cristo nos nossos corações, para que da forma que a gente possa ser conhecido, possa ser visto, né? Não como aquele que simplesmente exterioriza o externo, mas não interioriza dentro de si, né? Então existe aí uma diferença muito grande. Então essa foi a lição de hoje. Então nós gostaríamos de agradecer em nome do grupo assistencial do Frei Anselmo, a presença de todos, né, a este estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, né, desta lição tão bonita, que é a lição de número 34, né, que a gente possa aí internalizar mais a Cristo, e dessa forma nós agradecemos ao Mestre, a Jesus, por estar conosco durante mais esse estudo, rogando aí a espiritualidade que nos acompanhe durante esta semana, esteja conosco, rogando por nossos irmãos menos favorecidos, que todos possam contar aí com a misericórdia divina sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, só relembrando o início do vídeo, se possível, curtam o canal para que, quem sabe, futuramente não possamos vir a ser monetizados, né? E essa renda venha a ser transferida para a caridade. Curta as nossas páginas, Facebook, Instagram, e tenham aí todos um excelente dia, muito abençoado, que todos estejam aí na presença de Cristo, que a paz de Jesus estejam com todos vocês e até o próximo estudo. Obrigada.